O que dá mais dinheiro no agro? Área plantada ou eficiência econômico-financeira? Talvez o nome em si já lhe diz sobre o que dá mais dinheiro. Mas será que as pessoas, os produtores no dia a dia, efetivamente estão pensando nesse questionamento? Área plantada não será talvez a grande busca da maioria dos produtores poder falar que tem mais hectares de terra? Fica a dúvida aí pra gente explorar nesse nosso exemplo de hoje. Fique conosco até o final, curta esse vídeo, compartilhe, ative as notificações e vamos fazer uma agricultura mais eficiente. Olá, 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 empresários do campo. Muitas vezes eu escuto por aí afora de que somente os produtores grandes é que têm um potencial de barganha, um ganho de escala que permite a eles não só ter menos custos, mas ficar cada vez mais grande. Mas será que o produtor já nasceu grande? Será que de fato os produtores grandes no Brasil, em área plantada principalmente, são aqueles que põem mais dinheiro no bolso? São aqueles que têm mais liberdade para tomar as decisões perante os rumos do seu negócio no longo prazo? O que importa? A quantidade da área no campo ou o tamanho da conta bancária? O patrimônio que ficará para as próximas gerações. É isso que nós vamos ver aqui num exemplo que vai tocar alguns conceitos importantes de gestão, mas que acima de tudo trata desse tema cultural e que infelizmente é uma das razões pelo qual muitos produtores não ganham dinheiro. Crescem em área e vão ficando cada vez mais reféns do próprio negócio, seja com as obrigações que assumem para esse crescimento, seja pelas negociações que acaba sendo forçado a fazer com grandes empresas por lhe faltar capital de giro de rodar o próprio negócio e assim tomar as próprias decisões. Então vamos ao exemplo na tela! Como de praxe, vocês vão poder escolher qual é o melhor retorno. Duas placas, a gente vai querer aquele agronegócio à esquerda que tem 1.500 hectares de terra, ou vamos optar pelo agronegócio da direita, aquele com 500 hectares de terra. Vamos nos orgulhar de ter uma terra 3 vezes maior à esquerda do que a nossa terra à direita? O que vale mais? Chegar na cidade e falar que tem uma área maior ou ir no banco e olhar a conta gorda do banco, talvez algo que ninguém vai ficar sabendo. Vamos aqui algumas informações genéricas do exercício, a nossa placa de informação que vai nos ajudar aqui nesta tomada de decisão. Ambas as terras têm o valor de R$50 mil o hectare. Então, se a gente olhar do ponto de vista de patrimônio unitário é igual em ambos os casos. Da mesma forma, as duas empresas rurais têm o mesmo valor. Se fossem vendidas essas empresas rurais, ambas teriam o mesmo valor e aí vamos assumir que já temos compradores engatilhados que, portanto, fariam com que esse preço dessas empresas detentoras dessas terras sejam iguais. E isso já vai com certeza lhe dando aí algumas dicas do que acontece talvez dentro dessas terras e por que talvez elas tenham o mesmo valor às empresas, ainda que tenham tamanhos diferentes. Estamos falando aqui, por simplicidade, de uma produção leiteira, vamos assim assumir. Vem ao caso se é extensivo, intensivo, se os hectares estão servindo para a produção de silagem e grãos, mas o fato é que quando nós olhamos, a taxa de lotação em cima da propriedade como um todo, a Fazenda 1 tem aproximadamente 2 unidades animais por hectare, enquanto a Fazenda 2, 5 unidades animais por hectare, portanto aí já algumas sinalizações do porquê as empresas têm o mesmo valor. Embora, quando nós olhamos sobre o aspecto de retorno sobre o patrimônio, temos 1% para a Fazenda 1
e 2% para a Fazenda 2. E aí vamos voltar então a mostrar para vocês qual dos dois vocês querem decidir. O retorno da esquerda, um patrimônio em terras maior, entretanto com retorno menor, ou da direita, um retorno maior, embora um patrimônio em terras menor. Portanto, nós já fizemos essa conta para você e temos a multiplicação de 1.500 hectares à esquerda pelos 50 mil reais que vale cada hectare, um patrimônio em terras de 75 milhões à esquerda, enquanto, de novo, um retorno sobre capital empregado, sobre o total do patrimônio de 1% ao ano. Já quando olhamos à direita, temos um patrimônio de terras de 25 milhões e um ROCE, um retorno sobre capital empregado de 2%. Então, 75 milhões e 1% à esquerda, 25 milhões e 2% à direita. O que vocês aí de casa preferem? O que você orientaria o seu cliente, o seu pai, aquele que depende dessas terras para a sobrevivência, a fazer? Ficar com o da direita ou da esquerda? Vamos aqui ao cronômetro na tela. Não tem choro nem vela. No mundo de negócios, a decisão tem que ser tomada rapidamente e muitas dessas decisões, como a própria compra ou venda da empresa rural, perdura por dezenas de anos. Então, tenho certeza que você que nos acompanha já faz análises bem feitas e já toma a decisão bem informada para que esse reflexo no longo prazo seja aquele mais em linha com seus objetivos. Então vamos à placa de pedágio aqui, 3, 2, 1... Passou o pedágio, então esse cronômetro de 3 segundos que a gente dá para você escolher a direita ou à esquerda. E nós da Perfarm escolhemos o retorno da direita. Tem algumas questões potencialmente que não foram mostradas, como a gente sempre diz aqui, a beleza da administração inclusive não está no dado que está sendo apresentado, mas no entendimento da gente saber o que nos falta para tomar a decisão, quais informações não foram apresentadas aqui e que potencialmente seriam importantes para a tomada dessa decisão. É isso que bons gestores sabem fazer, seja usando dados em planilhas, em sistemas ou até dados na cabeça. Aqui a gente omitiu alguns dados para vocês, embora demos sim algumas dicas perante aí algumas questões que vão ser apresentadas agora. E quais são elas? Uma coisa que a gente sempre fala nos nossos vídeos. Gente, patrimônio não é só terra, e inclusive cada vez mais aquelas fazendas lucrativas de alto retorno econômico têm se desfeito de terras na sua expansão. É só você pegar uma SLC Agrícola, talvez a maior fazenda corporativa do Brasil. Começou na sua estratégia inicial na compra e conversão de terras. Hoje já migraram para o modelo Asset Light, que a gente chama, o modelo onde não temos a posse de terras dentro da produção rural. Então, quando a gente fala sobre patrimônio, obviamente, terras é um patrimônio importante, mas a gente até sabe, olhando numa fazenda, chegando na fazenda, se é uma fazenda que tem retorno sobre investimento, se ele tem só patrimônio em terras ou tem patrimônios em cima dessa terra. A começar dos animais que a gente mencionou para vocês, aquela taxa de lotação faz com que a fazenda 1 tenha 3 mil cabeças, vamos colocar aí 10 mil reais num valor patrimonial por cabeça, estamos falando de vacas, né? Estamos falando de uma produção leiteira, 30 milhões em animais, em máquinas de fazer leite que estão dentro dessa fábrica, dentro dessas terras. Não adianta termos uma fábrica lá sem máquinas para trabalhar. E da mesma forma, para essas máquinas trabalharem, nós precisamos do capital de giro, dos insumos, de uma série de produtos que ali estão. E como a gente já começa a entender dessa Fazenda 1 com uma taxa de lotação menor, a gente já entende aí um agronegócio menos intensificado, menos profissionalizado, com inclusive menos retorno, como foi apresentado lá na largada.
nada. Temos outros investimentos da ordem de 10 milhões, que portanto chega aí a um patrimônio total de 124 milhões. Aí sim nós podemos entender o lucro anual de 1% sobre 124 milhões, vai dar lá seu 1,2 milhões ao ano, dividido lá por 1.500 hectares, R$ 826 de lucro por hectare ano. Já quando nós olhamos para a fazenda da direita, 25 milhões em terras é só o começo. Inclusive é esse perfil do patrimônio que faz com que a gente já entenda se é uma fábrica que dá dinheiro ou uma fábrica, essa fábrica ao ar livre, que não dá dinheiro. A taxa de lotação de 5 As por hectare faz com que a gente tenha 2,5 mil cabeças, um patrimônio em animais de 25 milhões se considerarmos os mesmos 10 mil reais por cabeça. Entretanto, para que inclusive a gente tenha uma maior taxa de lotação, a gente tem que empregar muito mais capital de giro, muito mais nutrição no coxo, muito mais adubação de pastagem. A gente precisa girar mais o que acontece nessa fábrica. Todas essas questões, umas estão conectadas às outras, inclusive quando a gente olha sobre o aspecto de infraestrutura, outros investimentos, 20 milhões é o que a gente olha aqui. Então, gente, patrimônio total de 106 milhões. Terras, aqui só perfaz menos de 1/4 do patrimônio total. Quando a gente olha à esquerda ali, eu diria 75 milhões ali, 60% do patrimônio total, é até conservador quando a gente pensa do ponto de vista da cabeça do produtor rural mais tradicionalista. Muitas vezes o capital empregado em terra chega até 90%, 90 e poucos por cento do capital total, do patrimônio total. E vou falar uma coisa ainda mais para vocês. 1% de retorno sobre investimento é algo que talvez mais de 80% dos produtores não conseguem. E aqui eu estou falando de retorno sobre o patrimônio pagando tudo o que tem que se pagar. Pagando todo o investimento, todo o custo financeiro de dívidas, do capital, né, do dinheiro que está sendo empregado, pagando de fato tudo. É isso que vai fazer com que no longo prazo a gente tenha dinheiro em conta, né? Lembra daquelas pessoas que não querem contabilizar a depreciação? Ah, já gastei o investimento, então não vou ter que considerar isso, mas daqui a 5 anos ele vai ter que repor a máquina dele, vai lá e não vai ter dinheiro, vai estar consumindo esse dinheiro de algum lugar ou de outro. E a gente chega, por esses motivos e por outros, a um lucro de mais de 4 mil reais por hectare ano à nossa direita, aqueles 2% de retorno sobre o investimento total, sobre o patrimônio total, deve levar em consideração todos esses investimentos adicionais que não só a terra. Então, quando a gente olha do ponto de vista de renda no agronegócio da direita, é aí mais de 5 vezes superior ao agronegócio da esquerda. Não preciso nem falar que não vai precisar de muito tempo aqui para que o agronegócio da direita já fique muito maior que o agronegócio da esquerda, se de fato o objetivo aí do produtor for a expansão de área, a expansão do negócio. Ele pode pegar essa lucratividade, transformar em renda para a família e vai viver muito bem, muito melhor do que muitos produtores, donos de vastas extensões de terra e que acabam sendo de novo refém do próprio negócio, das próprias decisões, de dívidas mal tomadas, negociações comerciais mal feitas e que a gente sabe o que acontece. Então, gente, boas práticas de gestão de hoje. Primeira prática de gestão que a gente vai falar e vamos começar a falar cada vez mais aqui no nosso canal. Muito cuidado com as métricas de vaidade. As métricas de vaidade acabam com patrimônios gigantescos. A vaidade do produtor rural faz com que muitas vezes ele vá para a falência e aí vai terceirizar a culpa, vai colocar a culpa no clima, vai colocar a culpa no banco, vai colocar a culpa no funcionário, não vai assumir as consequências das próprias decisões. E isso não é só reflexo da agricultura e pecuária, a gente vê isso em outros setores. O cara que está preocupado muitas vezes com o faturamento, com a receita, com o tamanho da fábrica e não com a linha final que para na conta bancária. Inclusive porque, gente, valor de empresa é muito diferente do valor da terra. Valor de empresa é a capacidade dessa empresa, de gerar
benefício econômico futuro. E muitas vezes esse benefício econômico está na tecnologia que está empregada, está no conhecimento que está sendo aplicado, principalmente na gestão de processos, nos protocolamentos das operações que lá acontecem e que podem ser transferíveis para um outro negócio, para um outro dono. Lembra que quando o patriarca morre e não tem gestão, morre com ele todo um conhecimento empírico de como produzir bem na terra. É por isso que essas famílias que herdam esse patrimônio herdam terra, não herdam empresas rurais, e é por isso que essas empresas são valoradas no que a terra vale. Muito do que está em cima da terra não é considerado, inclusive é isso que permite altas oportunidades de negócio no mundo agrícola e pecuário. Patrimônio vai muito além da terra. Ou pelo menos, gente, deveria ir além, né? Se você é um bom gestor, se você se preocupa com o futuro do seu patrimônio, se você se preocupa com a renda da sua família, é importante estar entendendo isso, se capacitar, tal como é importante você entender como plantar uma soja, muito além de comprar uma semente, jogar lá e achar que vai nascer do além. Você é quem deveria ir além. Para finalizar, não demais lembrar, benefício econômico, então, como falamos, é muito diferente de benefício produtivo. E o que os investidores de mercado pagam é a eficiência, o benefício econômico. Terra improdutiva é para corretor de terra, não é para investidor. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.